Daniel e os seus amigos, depois em 597, depois em 586 a.C., assim também eles voltaram para a Palestina em 3 ocasiões. Nesse cenário, eles já estão de volta. O tempo aqui já era na terceira leva. O primeiro foi com Zorobabel, entre 537 e 535, quando o rei Ciro invadiu a Babilônia, tomou e libertou o povo judeu. E aí eles voltaram. E nessa volta, Zorobabel, Jesua, eles reconstruíram o templo, que era necessário para eles. Era necessário porque eles precisavam voltar ao sacrifício, eles precisavam voltar à adoração ao Senhor. E foi concluído o templo em 516. Depois, eles voltaram numa outra ocasião, por volta de 458, já com Esdras, quando ele renovou o culto a Deus, e no templo em que de Artaxerxes era rei, e depois com Neemias, entre 446 e 45 a.C., quando reconstruiu os muros, de que foi feita uma reforma política, e deu fim aos juros, que era uma reforma econômica, e organizou os registros civis e os casamentos, que era uma reforma social. Só que até aqui Esdras começa, então na sua terceira leva, equivalente a 50 mil judeus voltam, né, mais ou menos uma viagem aí de 7 meses, né, colocando num cenário aí que a gente não tem, um tempo que não existia carro, a pé, né, uma carruagem que volta num tempo de reflexão. Mas muitos ali não sabiam mais o hebraico, porque a cultura foi perdida, nasceram, muitos tinham casas, e quando Esdras, até Zorobabel, com Neemias, eles falam assim: poxa, a gente vai voltar, a gente já tem casa, a gente está no nosso conforto, mas não, vamos voltar para a nossa cidade, né? Então lá, eles não conheciam mais, nesse tempo aqui que nós lemos, eles não conheciam mais a língua hebraica, pois foram eles ensinados na Babilônia a língua aramaica, e por 70 anos, que foi profetizado por Jeremias 29:10, foi o suficiente para que os seus descendentes perdessem o conhecimento da língua materna. E Neemias, no capítulo 8, versículo 7, Esdras estava lendo as leis de Deus escritas por Moisés. Os levitas se colocaram ao lado do povo para traduzir a lei de Deus, porque eles precisavam traduzir, ensinar, né, todos os princípios. E aqui fica uma certa reflexão. Nós lemos aqui nomes, que normalmente, quando a gente passa por genealogias e muitos nomes, muitos de nós falam assim: isso aqui não é interessante a gente ler, não. Isso aqui não é interessante, talvez não vai agregar muito conhecimento para mim. Mas no capítulo 7, no versículo 64, nós lemos que no fim da listagem da genealogia daqueles 50 mil que voltaram para Jerusalém, para a Palestina, que alguns que diziam ser sacerdotes, no versículo 64 diz: estes procuraram os seus registros no livro da genealogia, porém não o acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O que era isso? Vocês não vão exercer o sacerdócio. O princípio aqui dos nomes e suas genealogias é tão importante para eles, porque nos esclarece aqui: você não, você sim, você pode, você não pode. E aqui, para nós da igreja do século 21, temos um livro no céu, um livro que é registrado, livro da vida. Aqueles que não tiverem um nome escrito não entrarão na santa cidade. E aqui com Neemias e todos aqueles que listaram. Por isso que é importante das genealogias ler, prescrever, né, conhecer. Fica a reflexão também, que nós, como aqueles que eram aptos para o ensino, aptos para a tradução, estavam aptos, eram autenticados para ensinar. E quanto das nossas igrejas damos microfones a ignorantes que não sabem nem conhecer a palavra de Deus, não lê, não se dedica. Isso aqui é uma falta de respeito muito grande com o Senhor. Se você não lê a palavra de Deus, se você não se dedica à palavra de Deus,
Como é que você quer ensinar? Né? O que o apóstolo Paulo fala assim? Alguns foi dados para ensino. Que você, que foi dado para o ensino, foi chamado para o ensino, se dedique. Se é governar, se dedique. Se você tem um chamado, se dedique. Eles eram aptos para o ensino. E aí, a gente dá, às vezes, o poder do microfone a pessoas que matam com as suas radicalidades, sem conhecimento de Deus, sem conhecimento da sua palavra, preguiçosos, querendo dar lição às ovelhas de Cristo como conhecedores das regras e do caminho do Senhor. E aí, cabe a nós um muito cuidado de que nós devemos às vezes pedir a quem a gente pede conselho. A gente pede conselho às pessoas porque fala, nossa, essa irmã de oração, esse irmão de oração, ele fala eloquentemente. E aí depois, por último, quem vai saber? O pastor é o último a saber dos problemas que a gente passa. E aí quando vai ver, o problema já foi muito grande. E a gente deixou ele por último, em última ocasião. Procura todo mundo. Só que a gente precisa dar valor, como no passado dava aos nossos pastores, às pessoas que estão à nossa retaguarda, que se dedicam ao ensino da palavra de Deus, que dormem, se esmerilham, que estão estudando, capacitando para ensinar o povo de Deus os princípios. Muito cuidado nós devemos ter. Diante daquele cenário, os levitas aquietaram o povo, porque eles estavam chorando, pois era dia para comemorar. Então os levitas falaram assim, é um dia solene, calem-se, é hora de sorrir, é hora de comemorar, sabe, as conquistas. Vocês ficaram 70 anos, agora estão de volta nas suas cidades. No verso 14, acharam escrito na lei de Deus, escrito por Moisés, Levítico 23:33, que no 15º dia do 7º mês deveriam morar em cabanas, e era a 7ª festa ordenada por Deus. Que era isso? A primeira festa era o sábado. Por que o sábado? Porque é uma festa semanal. E aqui é uma autorreflexão para nós. Deus precisa parar o seu povo. Para a gente se relacionar com Deus, é necessário a gente largar muitas coisas, muitas rotinas, muitos princípios, porque às vezes a gente coloca aquilo que é em último plano em primeiro lugar, aquilo que está em segundo plano em primeiro lugar. Se os judeus tinham 2 princípios para seguir sobre o sábado e compreender. Primeiro é que se eram escravos, agora com Deus tem descanso. Se eram escravos, com Deus eles precisavam descansar, mas também eles precisavam se relacionar com Deus. O nosso relacionamento no princípio é parar tudo o que a gente está fazendo. O que os judeus fazem? Está anoitecendo a sexta-feira, para tudo, fecha tudo, vamos nos reunir em família. Para nós é o domingo. E o que a gente faz no domingo? Tantas outras coisas. Tem gente que larga o culto, tem gente que vai visitar a família, tem gente que vai fazer compra, tem gente que faz tantas outras coisas. E o culto é em último lugar. E a palavra de Deus está em último lugar. Deus precisa que a gente pare, pelo menos um dia na semana, para a gente se dedicar a Ele. É o princípio do sábado. Para nós é o domingo. Vale a nossa reflexão. É dia do Senhor? Largo tudo. Não vou me envolver com outras coisas, é com o Senhor. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor, eu não vou faltar o culto, eu não vou visitar aquele parente, porque eu só tenho um domingo. Não, o dia do Senhor é o Senhor que eu vou me dedicar, não vou me dedicar às outras coisas. Então, sabe, eles estavam passando uma reflexão semanal, descanso do sábado. A segunda festa era da Páscoa, junto com os pães asmos nos dias seguintes. A terceira, as primícias. O quarto, o dia de Pentecostes. O quinto, a festa das trombetas. O sexto, o dia do perdão. Era um dia de reflexão, um dia de perdoar os nossos irmãos, um dia de refletir quem Deus é para nós, o que Ele tem feito por nós, aonde Ele nos fez chegar. Sabe o que eles fazem? Larga os eletrônicos, larga o futebol, larga o celular. O dia do perdão é o dia de consagração, é o dia que a gente larga tudo, é o dia que a gente deixa de lado tudo aquilo que às vezes ocupa as nossas distrações,
Quem é distraído? Eu sou um distraído. Eu era para estudar, passou uma notificação no celular. Aí, caraca, eu não posso estudar no celular. Que chegou uma notificação, me distrai. Eu falo assim, cara, eu vou perder meu tempo aqui. Sabe as distrações da nossa vida? Não, barulho de gol na televisão, que a família e o outro está assistindo, e é gol de quem? E a gente está lendo a palavra de Deus, a gente com tantas distrações, a gente deixa os princípios da palavra de Deus para dar ouvido às outras coisas. E a sétima festa era a festa dos tabernáculos. O que era isso? É aquilo que eles estavam aqui comemorando. A partir do versículo 13, versículo 14, eles acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês. Era um tempo de relembrar. Era uma das festas da peregrinação de 40 anos no deserto. Então eles precisavam refletir do tempo que eles passaram de 40 anos no deserto, fazendo o quê? Comemorando que um dia, relembrando, moraram em cabanas. Vocês não moraram em casas de alvenaria ou de madeira, vocês moravam em cabanas por 40 anos no deserto. É tempo de relembrar. E aqui, pasme, Deus estava no meio deles. No meio deles. Eles fizeram cabanas para morar. E Deus fez através de Moisés o tabernáculo, para que eles ali, então, Deus habitasse no meio deles. O tabernáculo é quando Deus iria descer para falar com eles. E em volta do tabernáculo, as cabanas onde eles habitavam, era ali que Deus ia falar com eles. Deus quis se relacionar com eles. Deus começa com Abraão dá ouvido, e aqui ele começa uma nação, transformar uma nação gigantesca. E Deus quis morar no meio deles, e fez eles se lembrar e relembrar. Um dia vocês moraram em cabanas, e esse era o princípio, que eles precisavam se lembrar de que um dia eles estavam habitando em cabanas. E aqui é por isso que a gente precisa comemorar. É por isso que a gente precisa se lembrar dos princípios que Deus tem nos dado na nossa vida, de todas as coisas que Ele tem construído para as nossas vidas. Você tem mil motivos para comemorar, você tem 1000 motivos para dar uma festa em alegria ao Senhor, em ações de graça. Vale a reflexão para as nossas vidas nesse princípio. É nesse princípio que Deus faz nos relembrar anualmente ou semanalmente de onde Ele nos tirou e de onde Deus nos colocou. Aqui, só que eles não comemoravam desde os dias de Josué. Josué está praticamente no tempo do bronze. Sabe o que é isso? Entre 1500 e 1200, 1100 antes de Cristo. A gente está num cenário em 530 e pouco, 520 e pouco. Eles estão mais de 500, 600 anos sem comemorar, sem relembrar que um dia peregrinaram em cabanas no deserto. E aqui eles então fizeram, nesse princípio, algo extraordinário. É nesse momento, irmãos, que o judaísmo começa a crescer. O judaísmo não está com Moisés, o judaísmo começa a crescer exatamente neste momento. É nesse momento que eles largam a idolatria. É neste momento em que Deus silencia a sua profecia com Malaquias. E por 400 anos Ele não fala com o seu povo, através de profetas, até enviar João. Mas deste momento, ali começa um cenário, uma construção. É isso que Gálatas 4:4 faz, a plenitude dos tempos. Por quê? Porque é nesse momento em que os gregos dominam depois dos persas. É nesse momento em que os romanos dominam depois dos gregos. E ali eles começam a criar caminhos em Israel para que cidade em cidade pudessem se locomover. E sabe o que é isso? O que aconteceu? Chega a plenitude dos tempos. A língua grega agora é universal. O evangelho é pregado de forma universal.
A mensagem de Jesus Cristo é chegada em todos os cantos graças a essa perseguição. Olha como Deus trabalha dentro do seu tempo. Não é porque eles podem achar que está passando por perseguição. Quando vai voltar o Messias, que vai nos libertar dos romanos. Deus está dando a eles um princípio, construção, reconstrução, para que o Evangelho pudesse chegar até nós. Deus então tem muito a dar ao seu povo, e a gente tem muito a comemorar e a dar a Ele cultos de ações de graça por todos os benefícios. E essa é a mensagem que eu passo aos irmãos. Deus os abençoe.